Quando eu tinha 12 anos, meu pai me encontrou um emprego. Eu gosto ou ainda gosto de andar de bicicleta. Meu pai me encontrou um emprego em uma oficina mecânica de bicicletas. Então, um dia meu pai chegou em casa e me disse: "Filho, você vai trabalhar amanhã. Estas são férias de verão no México. Então temos algum tempo livre para ir trabalhar." Então apareci no dia seguinte. Bem, eu queria aprender a consertar bicicletas. Bem, era uma ótima oportunidade, então fui à oficina de bicicletas, mas tive um pequeno problema. O chefe me disse que meu check-in era às 9h, então eu chegava lá pontualmente às 9h todos os dias. Mas o chefe não chegou na hora certa. Ele estava 10 minutos atrasado, meia hora, mas eu estava esperando por ele lá. Certa vez, chegou o dia em que comecei a trabalhar. Eram 9h da manhã, já eram 9h30, mas o chefe ainda não havia chegado. Eram 10 horas, mas o chefe ainda não havia chegado. Eram 11, 12 horas. Eu disse: "Ok, não acho que meu chefe virá trabalhar hoje." Então fui para casa. Uma das minhas irmãs que já estava na escola passou naquele dia. Bem, ele chegou em casa e me disse: "Ei, por que você não vai trabalhar?" Eu disse que porque eles nunca tinham aberto a oficina. Ela me disse: "Não, eu estava apenas passando. A oficina estava aberta, então ok, voltei." Quando cheguei, o chefe me repreendeu porque eu não tinha ido trabalhar. Eu disse a ele: "Ok, estou aqui às 9, você não abriu a porta, eu saí ao meio-dia, você nunca chegou." E ele me contou algumas coisas que ainda não esqueci. Eu sou o chefe aqui. Estabeleço um cronograma. Seu horário de entrada é às 9h. Quer eu esteja aqui ou não, você precisa chegar e ficar aqui mesmo na porta da oficina até eu abrir a porta. Lá aprendi algumas coisas. O chefe é quem define o cronograma e eu não quem decide quando sair ou quando chegar. Depois disso, estou convidando você agora. Breve história nos permite observar a palavra de Deus, ler o capítulo 1 do João de João e ler os primeiros versículos deste maravilhoso livro escrito por João, o pregador do Evangelho. Ele diz que a palavra de Deus é a palavra de Deus desde o início. A palavra de Deus está com Deus e a palavra de Deus é Deus. A questão aqui é: quem é um bom verbo? O versículo 14 nos diz que a palavra se tornou carne e viveu entre nós, e vemos sua glória, a glória do Filho único do Pai, repleta de graça e verdade. A palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo, quem é Deus, quem vive da eternidade sem começo ou fim. Mas para que faço com isso? Originalmente era a palavra. Dizemos que, de acordo com a Bíblia, Jesus é a palavra. Mas o que o verbo faz? No começo, o versículo 2 diz que este é o começo com Deus e tudo é feito por Ele e nada é feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo foi criado e nosso Criador criou o mundo em 6 dias. Quero que vamos dar uma olhada no primeiro livro, Gênesis, o capítulo 1, que conta a história da criação e como Deus fala e é criado, falando e é criado. Deus também criou a humanidade, criou você e eu e nos criou de acordo com sua imagem e estilo. Mas capítulo 2. Gênesis 1 diz: "O céu e a terra e todo o seu exército foram concluídos. Deus completou seu trabalho no 7º dia e descansou de todo o seu trabalho no 7º dia. Deus o abençoou e o santificou no 7º dia, porque ele descansou de todo o seu trabalho na criação." Temos algumas coisas muito interessantes aqui. Temos nosso Deus, o Criador de todas as coisas, mas a história da criação nos diz que em 6 dias o Senhor criou o céu e a terra, mas no 7º dia
Deus fez algumas coisas e Deus lhe deu descansar ou descansar. Isso não significa que Deus esteja cansado, porque Isaías 4:28 diz que Deus não estará cansado, mas Deus é nosso modelo em tudo. Ele disse que Deus descansava no sétimo dia, e ele disse que Deus descansava no sétimo dia e o abençoava. Mas quando Deus, meu querido amigo, abençoou algo, Deus sempre a abençoou. O capítulo 1727 dos Crônicos diz primeiro que quando Deus abençoa algo, sua bênção é permanente e eterna. Mas por que o sétimo dia? Por que sábado? Por quê? Porque Deus o deixou descansar. Bem, Deus criou o mundo em 6 dias. E a coroa da criação foi a humanidade. Depois de criar a humanidade no 6º dia, Deus descansou no 7º dia. Mas vamos dar uma olhada no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. E agora Jesus fala no Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Ouça comigo ou leia comigo as palavras de Jesus. A palavra de Deus também lhes diz que o sábado é para o homem. A palavra de Deus diz que o sábado é para o homem, não para uma nação, nem para um indivíduo. Mas para os humanos, quando Jesus disse que o sábado nasceu para o homem, ele incluiu toda a humanidade, incluiu você e eu que ainda vivemos nesta era. Curiosamente, ele disse que o sábado foi criado por causa daquela pessoa e que eu queria trazer algo para você. Nosso Senhor Jesus Cristo vive em um edifício celestial e acabamos de ver Jesus. Ele deixou o trono, veio e se tornou um ser humano. Assim como você e eu, ele nos deu um exemplo de acordo com o que vimos. O que nosso Senhor Jesus fez no sábado? Vamos ver o que Jesus fez no sábado. Os jesuítas celebrarão o sábado, espalharão o sábado ou nos ensinarão. Como devemos guardar nossos dias de descanso? Vamos dar uma olhada no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. O que ele nos diz? A Bíblia chegou a Nazaré, onde cresceu, e no sábado ele entrou na sinagoga de acordo com seus próprios hábitos e se levantou para ler o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo estava na terra. Ele salvou seu dia de descanso. Ele próprio disse em Mateus: não vim aqui para remover um pequeno nó ou uma onda da lei, porque sua lei é eterna. O 4º mandamento sobre o sábado faz parte dos 10 mandamentos de Deus que estão em vigor hoje. Como ele disse, não mate, não roube. Ele também nos diz, lembre-se do sábado e santifique-o, porque eu comecei com uma história. Meu chefe me deu um horário para chegar e um horário para sair, bem como se o negócio estava aberto ou fechado. Ele me disse que eu tinha que ficar lá assim que ele me abriu e estava pronto para começar a trabalhar. Marcos 2:28 diz que Jesus, Filho do Homem, também é o Senhor do sábado. O sábado é para você e para mim, mas o Senhor do sábado é o Senhor do sábado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu um exemplo de quando Cristo estava na terra. Infelizmente, o legalismo, o fariseu e o sábado foram preenchidos com coisas, tradições e pesados fardos que a humanidade não desfrutou mais do dia do Senhor. Era um fardo pesado, uma tarefa que ninguém estava disposto a assumir. Mas quando Jesus chegou, ele deixou o legalismo de lado. O legalismo quebrou o legalismo e nos ensinou a observar o sábado, de modo que Jesus nos disse em Mateus 12:12 que fazer o bem no sábado é legal. E Jesus ergueu o sábado. Jesus não o deixou de lado.
Ele nos deu um exemplo de que o manteve. E quando os discípulos se aproximaram de Jesus, havia uma evidência muito interessante. Mateus registra essa história quando eles observam a arquitetura do templo. Jesus disse: nenhuma pedra permanece sobre ela e não pode ser removida. Os discípulos perguntaram: por favor, digam-nos quando essas coisas acontecerão e quais são seus sinais desde o final do século. Jesus listou uma longa lista de coisas que aconteceriam antes de sua chegada: guerra, rumores de guerra, fome, peste e terremotos. Mas Jesus mencionou algumas coisas no capítulo 24, versículo 20. Jesus disse aos seus discípulos sobre o que acontecerá no futuro. Jesus disse: reze para que sua fuga não seja no inverno. Não é possível aos sábados. O que isso significa? Mesmo no futuro, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o sábado permanecerá válido, pois Cristo disse que eles deveriam pedir aos seus discípulos que não vivam no inverno ou no sábado para que não violem a lei de Deus. A Bíblia nos diz que até mesmo os discípulos descansavam no sábado. Vejamos um exemplo. Vamos dar uma olhada em Lucas 23. Foi quando Cristo morreu na cruz do Monte Iscário. Naquela sexta-feira, você concorda comigo e com Lucas 23, 54, que este é o dia da preparação que começa no sábado. Cristo morreu na cruz no Monte Iscário na sexta-feira. Este dia, sexta-feira, é conhecido como o dia de preparação para o descanso de sábado. 55, a mulher disse: eles vieram com ele da Galileia e o seguiram e viram o túmulo, porque ele havia sido colocado, e seu corpo, e se virou para preparar especiarias e pomadas para o sábado. Segundo os mandamentos, Jesus já estava no túmulo, Jesus morreu na cruz no Monte Iscário. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz no Monte Iscário. A Bíblia nos diz que os discípulos cumprem o sábado de acordo com os mandamentos. Querido amigo, Jesus é nosso modelo em tudo. Jesus deu um exemplo. O sábado ainda é válido para você e para mim. E há muitas razões para observar o sábado, porque é o mandamento de Deus à humanidade. O Êxodo 20, versículos 8, 11, nos diz o quarto mandamento. Lembrem-se do sábado e o santifiquem. 6 dias você trabalhará duro para fazer todo o seu trabalho. E no 7º dia descansará para o Senhor, seu Deus. Agora é hora de voltarmos a isso. Voltarmos às nossas origens, voltarmos ao nosso antigo caminho e lembrarmos que o sábado é o domingo. Há outro motivo muito importante para fazer uma pausa no sábado. Vivemos uma vida tão ocupada com tarefas domésticas que às vezes nem temos tempo para descansar. Não temos tempo para interagir com Deus. É por isso que Deus desistiu do sábado. Ele é o nosso modelo. Deus descansou e nosso Senhor Jesus descansou. Querido amigo, a lei de Deus é válida para vocês e para mim hoje. O 4º mandamento faz parte da lei. Eu digo a vocês que todos estamos esperando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida na nova terra. Mesmo na nova terra, de acordo com Isaías 66, versículos 22 e 23, descansaremos no sábado na nova terra. Quero convidá-lo a ler Isaías 66, 22, porque o novo céu e a nova terra que eu amo permanecerão diante de mim, diz o Senhor. Assim seus descendentes e seu nome sobreviverão. Mês após mês, sábado após sábado, todos eles virão e adorarão diante de mim, disse o Senhor.
Mesmo na nova terra, não há registro bíblico que nos diga que o sábado foi abolido na cruz do Monte Iscário. A palavra de Deus nos ensina que Jesus e seus discípulos descansavam no sábado. Hoje você e eu somos convidados a dedicar o sábado a Deus e a observar sua lei. Quando os israelitas estavam prestes a chegar à terra prometida, Deus pediu que eles trouxessem uma pedra para a margem ao cruzar o rio Jordão e construíssem um monumento com 12 pedras. Este é um monumento à salvação que Deus deu aos israelitas no sábado. Meus queridos amigos, é uma memória da salvação, porque Cristo, que ainda está no túmulo e descansa no sábado, é uma memória da criação da humanidade, porque dentro de 6 dias o Senhor criou o céu e a terra. E este é o símbolo de Deus entre Deus e seu povo. Eu te convido. Que você tenha a disposição de planejar detalhadamente e esteja completamente preparado para seguir fielmente o exemplo e os passos de Jesus Cristo, e que o Senhor te conceda bênçãos abundantes.